Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o sistema excretor dos mamíferos. Vamos lá? Bom, a gente começa com o papel da excreção, né? Que é o principal mecanismo homeostático dos animais e mantém o organismo em equilíbrio de sais e água. Homeostase é aquele equilíbrio, né, entre sais e água, de forma que as células consigam atuar sem nenhum problema e tudo mais, certo? Claro que existe diferença entre animais que vivem na água e aqueles que vivem na terra, porque aqueles que estão na água têm diferença ali, né, no meio, né? O meio pode ser tem mais sais do que o corpo do ser vivo ou vice-versa, ok? Então, que tipos de excretas, né? Por exemplo, a amônia, né? A amônia, ela é muito mais tóxica do que as outras e ela precisa de muito mais água, né? Ela é mais solúvel, quanto maior a toxicidade, maior a solubilidade. Ela precisa de muita água para poder ser excretada. Então, quem tem normalmente são peixes, né? Aqueles organismos que vivem na água, porque já vivem na água, então não tem problema em eliminar a amônia, ok? Já a ureia e o ácido úrico são para aqueles animais que são terrestres. Então, a ureia é a mais comum entre mamíferos, porque ela não é tão tóxica e também não é tão solúvel, portanto, não precisa de tanta água, ok? E o ácido úrico é principalmente em aves, porque é insolúvel em água, né? Não é solúvel. E ele é atóxico, então elas conseguem eliminar mais facilmente ali, não é armazenado porque não tem bexiga e tudo mais, ok? Entre mamíferos, então, é ureia. Entre mamíferos aquáticos que vivem em água salgada, ambientes marinhos, eles são isotônicos em relação ao meio. Então, é meio que igual ali o meio e o corpo desses animais. Então, o equilíbrio é conseguido, né, através da eliminação da urina, né, pelos rins. Ok? Já nos animais que são dulcícolas, aqueles que vivem em água doce, eles são hipertônicos em relação ao ambiente, tá? Então eles têm que excretar uma grande quantidade de urina ali para poder eliminar, né, o excesso de água que eles absorveram, ok? Nos vertebrados, então, as estruturas que estão relacionadas à excreção e à osmorregulação, principalmente são os rins, são esses dois órgãos aqui que estão próximos ali da cintura, a gente sente eles mais atrás ali na parte das costas, tá? Que tem formato de feijão. E eles vão fazer as excretas, tá? Os rins, eles vão reabsorver as substâncias que são úteis para o corpo, vão fazer a regulação de volume de água e também a secreção do potássio, a eliminação ali do potássio em excesso. Tá? Então aqui a gente tem o córtex, né, que é essa parte interna aqui, a cápsula renal que fica em volta, medula, parte interna, né? A gente tem os néfrons, que são essas cavidades aqui, e claro, as artéria e veia renal que vão por onde vai entrar e sair o sangue, e também o ureter, onde vai sair a urina já pronta. No processo de filtração, né, a gente tem uma imagem aqui geral, né, do glomérulo onde começa a filtração, como são os tubos contorcidos onde vai acontecer a reabsorção e depois aqui o ducto coletor que vai fazer a secreção da urina. Lá uma imagem mais específica, a filtração acontece ali nessa cápsula de Bowman, tá? E a reabsorção por todo esse tubo contorcido aqui. Então, aquelas substâncias, inclusive a água, que o glomérulo, né, que a cápsula de Bowman iria eliminar durante o processo de filtragem, o corpo reabsorve porque não há necessidade de eliminar tudo aquilo de uma vez só, certo? E aí sim é formada a urina com o que realmente o nosso corpo não vai utilizar. A excreção, então, né, ela pode ser feita através da urina e também pela pele, pelas glândulas sudoríparas, que vão, né, fazer essa regulagem ali da quantidade de líquidos. Aqui na imagem está mostrando no GIF a bexiga urinária, que ela serve para armazenar urina e ela tem uma capacidade de no ser humano adulto, de armazenar em torno de 800 ml de urina, ok? E claro, a gente tem que falar também sobre a diferença entre fezes e excretas, tá? Fezes são formadas por restos de alimentos que a gente não digeriu e as excretas, produtos ali das células através do metabolismo, ok? Então, por isso que a gente não fala que as fezes são excretas, porque não são excretas, é urina e suor, ok? Bom, nesse vídeo então nós falamos sobre o sistema excretor dos mamíferos, eu espero que vocês tenham gostado e até breve.